Busão estreando no dia de hoje da melhor maneira possível. Tô com 2 convidados e convidados, gente boníssima, e que vocês vão ter o prazer de conhecer eles. Gostaria de agradecer a presença de vocês aí do outro lado da telinha. É imensurável a minha alegria. Papo de Busão começando hoje e eu tô com 2 convidados aqui que a gente vai começar essa viagem aí. É muito legal, muito bacana. Duas pessoas muito queridas pelo Papo de Busão, por mim, por Eduardo. O Monteiro, bom dia. Monteiro, seja bem-vindo ao Papo de Busão. Igor, bom dia, seja bem-vindo ao Papo de Busão. Pessoal, eu tô com o Igor e tô com o Monteiro aqui. Nós vamos bater um papo, aquele papo mesmo de busão, aquele papo de resenha, de ponto final, aquele papo dentro do busão ali na hora da refeição do motorista, do cobrador. É onde o fiscal coloca aquele cafezinho gostoso e a gente vai bater esse papo com eles. O Igor e o Monteiro estão saindo para vereadores da estado de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, né? E a gente vai conhecer um pouquinho eles. Eu vou começar com o Monteiro. Monteiro, seja bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade, microfone aberto, a resenha está aberta, as portas do busão estão abertas nessa resenha para você aí. Primeiramente, obrigado, viu, pelo convite, Eduardo, estamos aqui. E também já quero saudar a toda a galera aí que vai prestigiar, assistir. E também cumprimentar o companheiro Igor, né? É uma grande honra ter aceitado o convite. Estamos à disposição, tá bom? Porque der e por que vier, estamos aqui preparados para melhor passar nossas propostas, né, Igor? Com certeza. Fala, Igor. Beleza? Beleza, jóia aí. Bom dia a todos. Que nem o Monteiro falou, né? Primeiramente, que seja feita a vontade do nosso Pai, do nosso Criador, que é a nossa base. E é um prazer imenso estar aqui contigo, Eduardo, conhecer o Monteiro aí e a gente fazer o melhor para essa categoria que tanto necessita, que está aí levando sonhos, trazendo aí pessoas para lá e para cá nessa cidade. Então, juntos somos mais fortes. Contem com vereadores que realmente conheçam a causa. Estava vendo o Monteiro aqui, um cara também sensacional, que pode fazer a diferença. Tamo junto. Bom, é isso aí. Apresentações foram feitas, a gente vai começar. O canal tá aberto, justamente o Papo de Busão, por parte de democracia. Democracia é a essência, né, do paulistano, que tem tanta história, principalmente o pessoal da categoria de ônibus, aí, o pessoal que curte, que gosta, ou que trabalha no transporte público em geral. Monteiro, a primeira pergunta eu vou fazer para o Monteiro. Monteiro, propostas sobre transporte público. Vocês já viram, já sabem, pessoas aí que prometeram e não fizeram. A população necessita do transporte público chegando na sua porta da sua casa. Existe um déficit aí de quilômetros para chegar. E o que a gente queria saber, o pessoal que está em casa queria saber, Monteiro, e aí? O que você tem para dar uma explanada nesse assunto? Qual é a proposta? Vamos lá, rapidinho, né? Eu vou tentar. Primeiramente, eu volto a falar, tá? O que é que eu tenho de ligação com o sistema de transporte hoje da cidade de São Paulo. Meu primeiro emprego foi como cobrador de ônibus, aos 18 anos. Posteriormente, trabalhei 8 anos na SP Trans, no Núcleo Sul, né? E, inclusive, até passo para você, Eduardo, e para o Igor, que antes mesmo de ser vereador ou candidato a qualquer cargo no Executivo ou Legislativo, no caso da Câmara Municipal, hoje a cidade de São Paulo já é transportado pela faixa reversível, viu, Igor? Que foi uma criação minha, uma ideia minha, quando eu trabalhei na SP Trans, que isso já faz com que o ônibus flui, ganhando tempo, né, o passageiro não ficar nos corredores, né, que hoje é uma grande preocupação nossa. Uma das minhas propostas é destinar o corredor de ônibus exclusivamente para ônibus, tá? Hoje, por exemplo, você pega o ônibus, no meu caso, sou usuário do sistema de transporte coletivo da cidade, e muitas vezes eu pego o ônibus no Terminal Bandeira, e no corredor 9 de julho você conta até 40 táxis. Infelizmente os ônibus hoje eles não têm fluidez. Muitas vezes uma viagem que era 50 minutos está levando até 2 horas para chegar no seu destino final. Então, por esse motivo, uma das nossas propostas é a questão das corredores exclusivos, a questão
de não permitir criar obstáculo para que o corredor não entre táxi nem moto e a gente ganhe velocidade. Hoje os ônibus na cidade de São Paulo rodam 18 km, se poderia estar rodando 40 ou 50, mas isso não acontece. E várias outras propostas, né, entre a parte dos operadores. Uma das nossas propostas é o pagamento da PLR, Igor. Direto na conta dos trabalhadores, que hoje, infelizmente, essa PLR passa por várias mãos e não chega no seu destino que deveria ser feito. O vereador, ele consegue, através disso é muito interessante, forma de pagamento de PLR, através do como a gente vai no mercado, coloca o CPF, depois a gente recebe aquela quantia. Dá para fazer desse jeito? Sim, existe o poder público, ele consegue, porque a PLR é um bolo único, né? É o único bolo. E esse bolo é como se fosse uma reserva de toda a participação do sistema de lucro, que é para ser dividido de forma igual, tanto para os operadores do sistema de transporte, como o pessoal da SP-Trans. Hoje a gente sabe que a SP-Trans recebe quase 5.800. Esse ano a SP-Trans está cogitado a receber quase R$8.000 de PLR. Né? E enquanto isso os motoristas cobradores vão receber R$600 no próximo ano. 2 parcelas de 600, que é certo. Isso que foi me passado. E é possível sim, através de um vereador. E outra pauta importante que eu defendo é a questão da remuneração. Uma remuneração que é possível também hoje os cobradores ganhar o piso dos trabalhadores de Sorocaba. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para o Paulinho, presidente do sindicato lá dos motoristas e cobradores de ônibus de Sorocaba. Tivemos a oportunidade de conversar, entender como que é o sistema de Sorocaba na questão de remuneração. Hoje um motorista em Sorocaba recebe 5.800 de uns quebrados, cobrador 3.400 de uns quebrados, trabalha em torno de 7 horas e 20, recebendo um salário. Isso é bom, interessante tocar. Hoje os motoristas, no caso do Igor, que é um motorista, né, a gente sabe que tem motorista trabalhando até 15 horas por dia. O cara mal consegue chegar em casa, já tem que... Só tira um cochilo, toma banho e volta para o sistema. E com essa remuneração a gente vai fazer com que os motoristas, os operadores no geral, tenham uma qualidade de vida, né? Então, assim, evitando um desgaste mental. E eu acho que essas 3 são nossas pautas principais, embora outras pautas, mas eu gostaria de defender aqui uma remuneração justa, PLR, e que os motoristas, quem sabe que Deus nos abençoe tanto a mim e o Igor, que a gente possa estar junto na Câmara Municipal, negociar com os patronais, chamar as empresas para uma mesa. Não precisamos do sindicato para fazer esses trabalhos, você entende? O sindicato ele pode deliberar o dissídio, né, que é o papel do sindicato. Falo isso porque eu sou dirigente sindical, de um sindicato que hoje eu represento 9 carreiras dentro da Polícia Civil. Então, a gente é alicerçado de informações jurídicas que é possível sim ajudar os nossos trabalhadores, principalmente os trabalhadores do sistema de transporte. E claro, isso vai refletir também na qualidade de vida para o usuário, que é o principal, né, que é a pessoa que paga para que o sistema seja operacionalizado de forma coerente. Legal, bacana, vocês viram aí o Monteiro dando feedback da campanha dele. Igor, microfone aberto, vai com Deus e vamos ver essa resenha aí. É isso aí. O Monteiro aqui me chamou a atenção, né? Eu não sabia que ele era cobrador de ônibus. E uma da primeira pauta nossa, a primeira, é com você, cobrador, é mudar sua nomenclatura de cobrador de ônibus para assistente de embarque e desembarque, que mais descreve a sua função. Tem muitos pais e mães de famílias que estão aí nesse emprego de cobrador, que estão ali ameaçados, fica com aquele medo, né? A linha estrutural vai ter o cobrador, a linha local não vai ter, fica com esse impasse. Então, o primeiro é isso, esse compromisso é com você, cobrador, a gente mudar, lutar e mudar sua nomenclatura de cobrador para assistente de embarque e desembarque. E a questão da fluidez do trânsito aí, né? A mobilidade urbana já entra na mobilidade urbana. Conforme todos os modais que trabalham com o sistema de transporte na capital, ele tem que ter uma fluidez para ter o quê? Um destino mais rápido, né? Uma chegada mais rápida.
Então a gente temos que entender aonde dá para o táxi entrar no corredor, aonde não. Com passageiro, é legal? É. Ah, sem passageiro? Não. Então a gente temos que entender isso. E aí é uma outra questão, eu tenho um projeto aí voltado para o transporte em termos de mobilidade urbana, o caso do Uber. Ele tem que ter pontos estratégicos para embarque e desembarque. Por quê? Muitas das vezes você está na estação, por exemplo, a Barra Funda, tem um local para os ônibus municipais e municipais, beleza? Tem um lugar para o táxi, beleza. Mas só que os Uber, eles ficam parados ali em fila dupla, não porque eles querem, é porque eles não têm um espaço. Então existe município e estado, existe uma briga. Então a gente temos que entender isso e colocar um ponto de parada para os Uber, tanto em grandes aglomerações de pessoas, como tem muitos aí prédios, condomínio, que não tem isso. Por exemplo, aqui na Água Branca, tem muita fila dupla ali. Por quê? Porque o Uber não tem como parar. Então esse é o compromisso no meio do transporte. E pode ter certeza que o pessoal do autista, eu tenho aí essa causa aí com o André lá no Grajaú, Monteiro aí da Zona Sul aí, depois a gente vamos ver aí, e é amparar as pessoas autistas que estão ali também necessitadas do transporte, o atende não consegue essa demanda, e aí a gente entra com o escolar. O escolar pode fazer esse transporte, mas de forma que seja custeada pelo município. É isso aí. Bom, pessoal, olha só que legal que resenha, né? A gente pôde ter a oportunidade de conhecer a proposta dos dois candidatos, saber um pouquinho mais do que acontece nos bastidores, né? E ter aí com vocês agora o bate-papo. Fiquem à vontade, eu gostaria de cada um fazer uma pergunta para si próprio aí. Você, Igor, perguntando pro Monteiro e Monteiro perguntando pro Igor. Hoje eu vou começar, nesse momento eu vou começar com você. Pode fazer uma pergunta pro Monteiro e o Monteiro fica à vontade para responder. Certo. Uma outra, olha só, ponto positivo no Monteiro aqui, porque aqui nós estamos aqui no bate-papo para a gente trazer melhorias. Não é para chegar lá e ser mais um. Nós quer fazer a diferença, que eu vi aqui no Monteiro. Por ele fazer parte já dali do conhecimento da SP Trans, que nem aí a criação dessa faixa reversível, positivo, eu passei muito ali na Ponte da Casa Verde e antes tinha um acompanhamento mesmo da São Paulo Transporte, hoje não tem mais e muitos carros adentro, você vem ali na Ponte da Casa Verde para entrar, o que acontece? A CT coloca os cones lá e acabou. Eu queria saber contigo, já que tu foi o criador disso aí, desse projeto, se a continuidade e ter um fiscal ali da SP Trans junto com a CT de volta fazendo aquele impacto, porque o carro, vê lá São Paulo Transporte, o motorista do ônibus vai respeitar, o taxista vai respeitar e os outros munícipes vão respeitar, não vão adentrar. Esse projeto tem o direito de colocar um SP Trans lá para acompanhar, sim ou não? Sim, olha, Igor, na verdade, eu quero até mandar uma mensagem ao pessoal da Zona Norte, né? Como o Igor já falou, sou da Zona Sul. E na Zona Sul, Igor, no corredores lá da Avenida Guarapiranga, em Boimirim, existe o acompanhamento diário até às 10 da manhã dos agentes da CT e da SP Trans. É com muita estranheza que eu ouço você falar que aqui nós não temos o acompanhamento da SP Trans e nem da CT. A gente sabe que a SP Trans e a CT é como se fosse a Polícia Civil e a Polícia Militar. Existem as suas vaidades que, como vereador, Igor, a gente pretende acabar com essa vaidade entre as duas instituições, até porque as duas instituições são municipal. E eu vou mais além com você, Igor. A minha ideia é integrar a GCM, a SP Trans e a CET por três órgãos trabalhar junto. Com isso, nós traremos segurança, tanto para os usuários, como também para os operadores do sistema, né? E, a partir desse momento também, a GCM, ela passará também, ela como tem o poder de um agente de fé pública, tem o poder também de fiscalização. E como eu disse para você, volta a falar, viu, Igor? O corredor de ônibus, quando foi criado para ônibus, não para táxi. Se os Uber dão certo trabalhando, carregando seus passageiros fora da faixa exclusiva de ônibus, por que os taxistas têm que reclamar que não conseguem? Estranho isso? E vou mais além, tá? Por que só taxista pode usar o corredor se o Uber faz o mesmo tipo de transporte autorizado pela cidade, pela prefeitura? Então, Igor,
reforçando aí, não só a CT, eu acho que os corredores aí, as faixas exclusivas terão, com o nosso governo, nós vamos implantar, conversar com o secretário municipal de Segurança Pública, SP-Trans, e o presidente da CT, e vamos fazer os três sentar na mesa e a gente fazer com que as três forças sejam integradas. Integração, quando eu falo, não é só para multar, Igor. É para prevenir também assaltos, roubos, né? Hoje nós sabemos, Igor, não sei se você sabe, mas eu vou falar aqui, o número de assaltos e furtos dentro dos terminais de ônibus da nossa cidade de São Paulo é gigante, né? É muito gigante. E eu já aproveito, Igor, só para já fazer uma pergunta para você. Lembrando que as pessoas estão me perguntando, Monteiro, como que você vai pagar o salário do cobrador e motorista, um salário justo? Claro, a cidade de São Paulo, pessoal, hoje carrega 7,2 milhões de passageiros por dia útil. Se você pegar 4,40 e multiplicar por isso, nós estamos falando de bilhões de reais arrecadados no sistema de transporte. O salário hoje dos trabalhadores vai comer em torno de 7% do faturamento dos empresários. Então, Igor, eu acho que a SP Urbano deveria olhar melhor para os seus trabalhadores, os donos das empresas de ônibus deveriam olhar melhor para os seus colaboradores, não são qualquer um, são pessoas que saem de manhã, como você falou, né? E é possível, sim, fazer essa remuneração, pagar para um motorista a partir de 2025, R$6.000 e para um cobrador de ônibus, R$4.000. Os mecânicos aí equiparar com a faixa dos motoristas. Tudo isso é possível, vamos trabalhar junto, Igor, para que a gente faça isso acontecer. Independente do sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus, respeito todos os sindicatos, que a gente defende, Igor, é os trabalhadores, é nossas bases, independente dos trabalhadores, é levar a qualidade de vida. Igor, eu gostaria de saber, aproveitando a pergunta aí, o que é que você pretende como vereador, né, a olhar para os terminais, porque hoje a gente sabe que os terminais estão todos abertos, estão largados, e o que é que você acha que deve ser feito, que você como vereador vai tomar de providência para melhorar os atuais terminais, e se você está nas tuas propostas, a criação de novos terminais? Boa. Exatamente. Aí entra naquela outra questão do terminal municipal e no terminal que tem a gestão do metrô, que é do Estado. Que nem você falou aí a questão da segurança, Zona Norte de São Paulo, aí a região do metrô Santana, muitos sabem, o número de furtos lá, de roubos, aumentou mesmo. Por quê? Porque não tem ali uma estrutura, aquele terminal não tem mais uma estrutura. O que aconteceu? Os ônibus, antes eram ônibus padrão, agora hoje nós temos linha lá operando com biarticulado. E o que aconteceu? O terminal ficou pequeno e está todo mundo localizado em Santana. E a questão da segurança tem que ser ali tomada junto com o Estado. Ali, Santana, tinha que ter uma base da GCM ou da Polícia Militar. Mas só que existe um conflito ali, que até mesmo ali o pessoal de Santana sabe do que eu estou falando, a questão do refeitório. Temos espaço ali para o usuário e temos espaço para o operador. Mas só que o que acontece? Tem um impasse que a gente não consegue ter um saneamento básico ali, não consegue ter uma guarita decente ali para você fazer sua alimentação, não consegue ter um acordo entre município e Estado, sempre esse impasse. E para a gente quebrar esse impasse, que nem eu venho falando, a gente, primeiro passo, colocar um vereador que realmente conheça a causa e faça isso, e 2026 fazer um deputado estadual para a gente ter uma força aqui na Assembleia Legislativa. Aí nós vamos fechar. Porque senão sempre vai ter esse impasse. Nós lutamos muito aí, o pessoal da Sambaíba sabe disso. O que acontece? Pela questão do banheiro ali. O banheiro não tem condições de usar. Por quê? Porque o espaço é pequeno, não tem como ter um zelo pelo aquele ambiente. E a questão de fazer mais terminal, sim, fazer pontos de apoio, fazer linhas de atendimento. Tem muitos lugares aí, que nem na região do Jova Rural, tem muitas comunidades surgindo. E aí a gente temos que ter atendimento. O pessoal do Curisco lá tem um atendimento para fazer lá, que a gente temos que analisar e levar, sim, o transporte lá, porque o povo necessita. Juntos somos mais fortes. Legal. A proposta do Papo de Busão em hoje trazer o Igor e o Monteiro
é para que você que mora na Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, que é o usuário do ônibus, saiba quem está se candidatando e qual é a proposta dele. Essa mídia aberta vai para o mundo inteiro. Sim. Então, assim, a responsabilidade que o programa Papo de Busão está trazendo aí para os dois candidatos, e a gente lembrando, a gente teve o convite de mais um candidato, e o candidato entendeu que não era interessante vir, mas eu tenho que parabenizar os dois pela coragem, pela força, pela garra de estar vindo aqui, falar diretamente com o eleitor, falar diretamente com o paulistano saber quais são as propostas e quem está por trás dessas propostas. Eu, como usuário e também trabalhador do transporte público, eu vejo um déficit de os ônibus maiores, conhecidos como superarticulado ou articulado. Nós temos linhas em grandes avenidas aí de São Paulo que chegam até a periferia, que o ônibus não vai até a periferia. Ele vai até um certo ponto e daquele certo ponto o trabalhador perde tempo, perder tempo, porque se você tem mais 4 quilômetros para frente, para você construir um outro terminal, um terminal melhor, mais acessível, aquele tempo de meia hora que o passageiro desceu para desembarcar, para fazer o embarque numa lotação, num carro menor, num micro-ônibus de 10 metros, 10 metros e meio, para ele chegar na casa dele, eu entendo assim, eu estou falando como população aqui. Isso vocês deveriam, quando ganhar, rever, porque tem muito terminal de ônibus que é só para inglês ver. Porque não chega na população. Não chega. Nós temos uma avenida aqui na Zona Norte que o ônibus vai até o terminal Cachoeirinha e aí o camarada que mora lá no fundão, ele tem que vir com uma lotação apertada, para depois ir para o centro. Ele já perdeu meia hora, 40 minutos ali só por naquele transbordo ali. Então, não existe só na Zona Norte, existe na Zona Leste. O que o Igor falou, o que o Monteiro já citou lá no fundão da Zona Sul. Existe um déficit de ônibus, sim, existe. A gente tem que estar ciente disso. Por exemplo, o que o Igor falou é certo. O Estado, ele tem uma linha de metrô numa das maiores avenidas de São Paulo, que é a Radial Leste. Nos pontos de ônibus, por exemplo, na Guilhermina Esperança e na Vila Matilde, o ônibus não pode embarcar ou não pode ter uma linha lá, não sei porque ele para no meio da Radial Leste para embarque e desembarque, faz uma fila tremenda na horário de pico, sendo que ele tem uma baia que cabe um carro de 23 metros ali de boa. Então não existe, não tem coerência entre o governo e a prefeitura. Eles não olham para a população. Eles querem mais que o circo pegue fogo. E trazendo vocês aqui, é importante para a população saber quem é que está entrando. São pessoas que conhecem o transporte, são pessoas que vão dar uma infraestrutura e vocês podem cobrá-los. Tem que cobrar. Essa resenha aqui é certa. São três pessoas aqui que conhecem o transporte público na veia. O Igor na veia, o Monteiro na veia, eu na veia. E assim, vai cobrar quem? Vai cobrar o Eduardo, vai cobrar o Monteiro ou o Igor? Vai cobrar o Igor e o Monteiro. Porque eles vão entrar, eles vão conseguir dar um upgrade nesse transporte que realmente o transporte público hoje, quem fiscaliza, quando era órgão de transporte, não fazia também direito. E continua não fazendo direito. Tá. Vocês concordam comigo? Sim, isso aqui é um desabafo, gente, do cidadão paulistano. Isso aqui não é um desabafo para inglês ver. Isso aqui é um desabafo do paulistano. Que vê a mãe de família ter que atravessar uma viela, em cima de um córrego, uma viela, para pegar um ônibus numa avenida que, passa um ônibus desse tamanhozinho para levar uma população desse tamanho. É a mesma coisa de eu encher esse copo com gelo e ele vai transbordar. É a mesma coisa. Então, assim, isso aqui é um desabafo da população para vocês. Certo. Ok? Certo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria de, representando a população, quem está aí
assistindo a gente, Papo de Busão. Igor, na questão, você falou do cobrador, você falou da nomenclatura, é interessante, quanto o segundo homem no ônibus é importante. Só quem trabalha, gente, sabe como é importante o segundo homem dentro do veículo. Ele mantém a ordem, ele ajuda ao motorista, só que assim, existem regras e regras, né? Tem cara que, infelizmente, em toda profissão, existe o bom e o ruim. A pergunta que eu quero te fazer, você se elegendo a vereador, além da nomenclatura, você apoia a formação desse segundo homem para uma outra carreira dentro das empresas? É uma pergunta sensacional aí. Exatamente. A gente temos que ter isso. Muitos cobradores, hoje, eles têm a vontade de ser um motorista. Que nem eu. Fui seu cobrador, ó. Ó que honra. Tá aqui com um mestre que estava ali no dia a dia. E hoje eu tô aqui, hein? Longas datas. Eu tenho várias resenhas, né, Igor? Exatamente. E eu tive um querer. Eu via você dirigindo, via vários colegas que eu trabalhei de cobrador. E ali eu falei assim, nossa, eu vou ser um motorista. E hoje passei por todas as bases, que nem o Antônio aí, tive instrução com o Antônio, sensacional. E sou hoje um motorista. E eu apoio sempre os cobradores a ter esse querer. O querer basta ser dele. E com certeza a gente vai apoiar essas causas. Não vou falar as instituições que já fazem isso, e a gente vai dar mais um respaldo até jurídico, para você cobrador, para você chegar, sim, ali no posto de trabalho do motorista. Ser um motorista que nem eu. Olha só, fui cobrador do Eduardo e hoje sou motorista. Então, a gente demos um passo. Somos original e o original não se desoriginaliza. Então, a gente temos aqui na veia o transporte público. E nós sabemos o que fazer para melhorar o seu dia a dia. E eu vou honrar você, cobrador, porque eu fui cobrador. Tá aqui a prova viva. E eu vou aproveitar o gancho. Teve aí umas falácias aí, falaram que eu não sou chapéu de bico. Então tá aqui o Eduardo para falar. E até mesmo aí o pessoal que me conhece, tá lá no meu Instagram, estavam batendo em mim, falando que eu não o Igor era chapéu de bico. O Igor é sim. Tá aí registrado, tá na veia dele, óleo diesel total. Monteiro, a minha pergunta pra você também é um cara de óleo diesel total. É os dois, meu. Os caras aí já foram, segundo informações, já foram lá tirar sangue, lá saiu óleo diesel. Lá. E, Monteiro, é o seguinte. Eu vi você falando sobre a equalização salarial do pessoal lá de Sorocaba. Com São Paulo. Com São Paulo, bacana. O que você vê, você entrando como vereador, qual é a sua maior preocupação em implantar? Qual a dificuldade que você acha que você vai ter e quais são as alternativas? Eu sei que a gente não pode falar planos, mas encontrando barreiras para equalizar esse salário do motorista com Sorocaba, ou com o ABC, ou o que seja, qual é a barreira que você acha que você vai encontrar? Olha, primeiramente, eu vou até voltar, viu? Vou aproveitar rapidinho e já entro na resposta que você merece. Fica à vontade. E, Igor, uma das nossas propostas, Igor, por terminais de ônibus, é o ativamento dos bloqueios, tá, Igor? Nós queremos voltar o fechamento dos terminais. Te falo isso porque eu já tive a oportunidade de presenciar dentro do terminal Guarapiranga, fica lá próximo da minha região, onde eu moro, onde eu resido há 48 anos. Ver cobradores e motoristas, as mochilas com as suas devidas marmitas serem furtadas. Sem falar quando roubam um aparelho de um ônibus, né, que muitos relatam. E também, recentemente, nós tivemos um arrastão dentro do terminal Guarapiranga, onde foi roubado 22 passageiros. Estavam na fila aguardando o ônibus, entrou os moleques com a bicicleta e fizeram o assalto, levando os celulares dos passageiros. Então, a gente, com a volta do bloqueio dos terminais, a pessoa, para embarcar, tem que pagar e vai para o terminal. Porque hoje, o que acontece? Infelizmente, Eduardo, os usuários são tratados como animal, como boi, vaca. Por que eu falo isso? Vários terminaizinhos dentro de um terminal. Então, qual é a lógica de um terminal de ônibus se ele é para ser fechado?
Não sei se vocês já viram isso lá na Zona Sul, Terminal Santo Amaro, Terminal Ângela, Terminal Guarapiranga, nós temos os curraizinhos, que são plataformas fechadas nos pontos de ônibus, onde a pessoa entra no terminal e lá dentro tem outros curraizinhos para a pessoa entrar pela porta traseira. Então a ideia é voltar a ativar o bloqueio, isso vai inibir a entrada de assaltantes, ou até mesmo a fuga dos assaltantes. O bloqueio você fala é como era antigamente, na década de 90, fechado. Entrar, você paga pagava, e entra pela porta traseira. Mais qualidade. Entendeu? Sim. Vai agilizar o embarque, né? Porque a gente sabe, com todo respeito, um grande abraço para todas as mulheres paulistanas, mas a gente vê que algumas mulheres, né, esquecem de pegar o cartão, deixa para pegar quando está na catraca e abre a bolsa, viu, Eduardo? Até ela achar o cartão dela dentro de uma bolsa de mulher. Mas não é só elas, não. Tem cara marmanja aí também que se perde no bolso. E aí o que acontece? Demora o ônibus sair e com isso vai voltar a fluir, né? Os ônibus, o embarque e desembarque. E também, Igor, na questão da segurança dentro dos terminais, volta a falar GCM em todos os terminais urbanos da cidade de São Paulo. Né? Hoje a GCM, o pessoal pode falar, Monteiro, tem contingente para isso? Tem sim. Se o atual prefeito, que seja o prefeito eleito, mas junto com os vereadores, só na cidade de São Paulo, no centro urbano, nós temos quase 1000 GCMs, doido para trabalhar, correr atrás de bandido, porque quando você é policial, você gosta de correr atrás de bandido, não ficar vigiando marmanjo no centro de São Paulo. Então nós vamos redistribuir a GCM para todos os terminais, é possível, a GCM 24 horas dentro do terminal, garantindo a segurança de todos, não só do usuário, como também dos operadores, tá? Então, Igor, isso é uma das nossas propostas, fechamento ativo de bloqueio. E sobre a tua pergunta, Eduardo, quais são nossas dificuldades? Eu não vejo que tem dificuldade, tá? Até porque você fala de dificuldade quando você não vê a questão da remuneração. Volta a falar, o sistema gera por dia quase, se você pegar 7.200.000 de passageiros dia, vezes 4,40, nós estamos falando de um valor expressivo por dia. Se você pegar toda a arrecadação do sistema, é possível hoje que são em torno de 62 mil trabalhadores do sistema, né? Sem contar os aposentados, porque os aposentados não têm paridade, né? Que é diferente do servidor público. Quando se aposenta, recebe o salário, sim, né? Acompanha, o salário acompanha, diferente de vocês. Então é possível sim pagar. Não vejo dificuldade, eu acredito que o sindicato dos motoristas cobradores vai achar bom nossa proposta. Eu acho que todo sindicato, quando vem proposta boa para melhorar, dar valorização salarial, todo sindicato tem que bater palma, certo? Ou eu posso estar equivocado, eu não sei o caso do sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus. Mas é possível, eu não vejo que teremos dificuldade. O secretário municipal, junto com o vereador, precisamos ter um vereador que realmente abrace a causa. Eu sei que o sistema está calejado, vários vereadores já foram eleitos por vocês, motoristas e cobradores de ônibus, mas só ficaram na conversa, quando chegou lá dentro mudou, esqueceu da onde veio. E uma coisa que eu sou, creio que o Igor também deve, jamais esquecer nossas raízes. Para ver que até os dias de hoje, sou presidente de uma associação de moradores que eu já fui lá atrás, até os dias de hoje eu estou batalhando. Tive a oportunidade de várias vezes ser candidato, sempre esperei o tempo de Deus, né? A gente faz o nosso plano não é o mesmo de Deus, então esse é o momento. Então, Eduardo, respondendo a tua pergunta, eu não vejo que teremos dificuldade. A partir do momento que um vereador, junto com o secretário municipal de transporte, o prefeito, chama os empresários para uma mesa redonda, chama o sindicato, nós vamos pagar isso. Eu acredito que ninguém vai se opor. E que se opor, Eduardo, é um projeto nosso, tá, Igor? Eu não mencionei, mas eu acho que isso é importante mencionar. Eu estou com um projeto que quero contar com o seu voto lá na Câmara Municipal como vereador, a recriação da CMTC. Nós hoje, o sistema de transporte da cidade de São Paulo, nós somos refém dos empresários e de algumas 50 pessoas aí que se diz dono do sistema de transporte, que querem manipular os 62 mil operadores. Então, para isso, Igor, nós vamos fazer um projeto de lei recriando a Companhia Municipal de Transporte Coletivo na cidade de São Paulo, a CMTC.
acabar com o monopólio de um grupo de empresários ligado à SP Urbano, que eu não tenho medo de falar, que hoje domina e nos faz refém. Eles que ditam as regras, são eles que querem pagar o salário do jeito deles, é eles que controlam as empresas públicas, o conselho das empresas públicas, porque nós vamos acabar com isso. Conselho de empresa pública, principalmente da SP-Trans, tem que ser refeito, tá? Aonde coloca um representante dos empresários, coloca representante da prefeitura, coloca um representante da sociedade civil e coloca um representante dos trabalhadores para fazer parte do conselho da SP-Trans. Isso é importante, Eduardo, nós temos que mudar isso, não ficar na mão dos empresários. Como se diz, né, a velha história, a raposa cuidando do galinheiro, é muito esquisito isso. Então, lembrando para todos vocês, munícipes, usuários, a importância de uma empresa pública. Se os empresários não fizerem o serviço bem feito, entra a CMTC para assumir o sistema de transporte. E aí fica tudo igual. Não existe. Aí nós vamos ter concorrência. Ou se faz bem ou não faz. Então era isso, Eduardo, passando para vocês, que é possível sim pagar, né? Eu acho que os empresários não vão se opor, porque tem dinheiro no caixa, o sistema paga muito e muito. E outra coisa, o mais importante da CMTC é oferecer um transporte de qualidade e uma tarifa justa, que é importante também. E mais além, com a volta da CMTC, nós vamos economizar quase 30 bilhões de reais que pode ser usado na saúde, na assistência social, em várias outras áreas da prefeitura. Né? Então era isso, viu, Eduardo? Valeu, brigadão. O Monteiro explanou bem, fiz uma pergunta, ele deu uma explanada. Igor, suas considerações finais, questão de projeto, além do que você já falou, lembrou de algum? Sim. É exatamente isso aí que o Monteiro passou ali sobre fechar os terminal, ajuda até na demanda que você, operador, tem ali para fazer suas necessidades, com o terminal fechado, trazendo segurança para o munícipe e ali agilidade para você fazer as suas necessidades ali naquele tempinho, né? E outra coisa aqui que me chamou muita atenção do Monteiro, que ele falou ali a questão da volta da CMTC. Isso é um projeto de um assessor nosso aí, o Cícero. Nós estávamos conversando nessa questão de trazer de novo o transporte público para o poder público. Sim, ele tomar conta de fato. Então, essa foi sensacional também aí. Pode contar comigo lá. A gente vamos estar lá porque nós estamos incumbidos em fazer o melhor para essa categoria. Porque nós somos chapéu de bico. Então, a gente entendemos o que realmente vocês passam aí no dia a dia, no ir e vir. E a questão de você ter um representante eleito legal naquela Câmara que represente a sua classe, isso é favorável. Só vai depender de você ter atitude, ter sabedoria e colocar pessoas que realmente representam você. Então, juntos somos mais fortes, tem que sair de uma hashtag. E conforme aqui você falou de Sorocaba, eu tenho um compromisso com o Rodrigo Manga, aí até vou mandar um abraço para ti aí, para sábado, né? Vamos ver se vai dar certo aí. A gente vamos alinhar, porque é muito compromisso. E a questão do salário aí de Sorocaba ser além, Rodrigo Manga, aí eu falei do nosso salário de São Paulo, não vou falar aqui. Quando eu falei, ele falou assim, será que é isso mesmo? Infelizmente. Mas estamos aí contando com o apoio de vocês. Juntos somos mais fortes. Saia de uma hashtag e vem para a realidade. Tamo junto. É isso aí, galera. A gente vai... Papo quando é bom, a resenha quando é boa, ela vai muito rápido, muito além do que a gente imagina. E falar de política, né? Falar de política ou falar de resenha do ônibus. Uma hora a gente vai ter a oportunidade de trazer os dois novamente. E a gente falar de resenhas aí de ponto final. Hoje foi democracia, hoje foi a parte política. Eu queria agradecer, tá chegando no fim. Falta a galera aí falar, acabou, mas foi muito bom. Eu queria agradecer a presença de vocês. Sei que a agenda tá muito corrida. Pra gente chegar até aqui foi... Olha, gente, vocês não sabem o que a gente passou aí pra chegar até aqui. E eu desejo tudo de bom pra vocês, sorte, que Deus abençoe vocês. E quem estiver aí do outro lado aí, eu agradeço também. Obrigado pela sua atenção. Já conseguiu visualizar aí a proposta dos dois candidatos. E eu queria só agradecer o Papo de Busão. Tem um longo caminho, mas hoje a gente está encerrando aqui essa viagem, essa resenha aqui. E vamos embora. Valeu, galera. Obrigado. Fiquem com Deus. E até logo.
Obrigado, gente. Falou, Dô. Valeu mesmo. E aí? Sucesso total.